e ativar a apresentação da minha área de trabalho. Então, vamos só ver se não tem nada indevido na minha área de trabalho. Não. Então, vamos lá. Ops. Fiz um... Close... Tá. View all, admit all. Present now. Title screen. Screen 2. Share. Então, deve estar, se tudo correr como planejado, deve estar aparecendo aí para os senhores o pôr do sol na ilha de Paquetá. Por incrível que pareça, fui eu que tirei essa foto. Não quer dizer que o pôr do sol era muito bom, não quer dizer que eu seja um bom fotógrafo, evidentemente. Tá? Então, agora já joguei o quadro ali e podemos começar a trabalhar, finalmente. Vocês estão vendo o quadro, né? A tela branca. Não, a gente tá vendo a página do Meet. Tá vendo o quê, perdão? A página do Meet? A página do Meet. Uhum. Ah, então eu fiz... Ah, já sei, eu troquei, eu apresentei a tela errada, desculpa, stop, present, ainda bem. Present now, your entire screen, eu botei errada. Eu botei a 2, acho que era para botar 1. Agora ficou branco? Tá, vamos ver. Agora tá na tela do programa. Tá. Ok, obrigado. Muito obrigado, gente. Então, vamos lá. A gente estava, você vê na página 8, tópico 5, introdução ao balanço de pagamentos. E tínhamos entrado na página 8, falado da paridade do poder de compra, mas não tínhamos acabado a página 8. A gente chegou a falar do parágrafo que antecede a penúltima bolota. Antecede o penúltimo bullet item. Então, vamos começar pelo penúltimo bullet item. Mas antes de começar, alguém quer tirar dúvidas? Dúvida? Então, vamos em frente. A igualdade 4 é conhecida como versão absoluta da PPC. Tem uma razão para isso, tá? Depois a gente vai ver o porquê desses nomes. Não se assuste com o nome, uma coisa assim. Eu espero deixar claro para os senhores, porque a versão relativa da PPC é dada pela expressão 6. Então, vou escrever a 4 aqui. E até a gente discutiu no final da aula passada que se você combinar essa 4 com a expressão 3, que aparece umas 2 ou 3 páginas antes, a 3 aparece, na verdade, uma página antes só, na página anterior, na página 7, que é a definição de taxa real de câmbio. Observe o seguinte, se a equação 4 for satisfeita, e olhando para a expressão 3, você conclui que o quê? Que aparece no 3 tem que ser igual a 1, tá legal? Então, essa equação 4, que é a equação da paridade do poder de compra, versão absoluta, ela tem como consequência que a taxa real de câmbio tem que ser igual a 1 sempre, em todos os períodos. Isso não acontece. Taxa real de câmbio, que é um preço relativo entre 2 cestas de bens, ela oscila ao longo do tempo. E tem, então, uma versão que chama uma versão mais fraca, vamos dizer assim, que ela pede menos dos dados, vou dizer assim, uma hipótese mais forte, eu dizer que todo mundo aqui, e todo mundo presente nesta aula, falando aqui do nosso espaço virtual, é carioca. Isto é algo muito mais forte, muito mais restritivo do que eu falar que todo mundo é brasileiro, tá? Tá claro isso para todo mundo? Então, assim, o que a gente vai discutir agora, a expressão 6, é conhecida como a versão relativa da PPC, algo mais fraco, pede menos dos dados. A versão relativa da PPC, eu já vou explicar de onde vem, ela é dada para essa expressão 6. E quem são essas variáveis? A gente já tinha discutido aqui antes, o PI é a taxa de inflação no Brasil, tá? A taxa de inflação doméstica. O PI asterisco é a taxa de inflação internacional. Nós podemos até marcar com cores.
Não, não é aqui que eu quero. É aqui, ó, o meu recurso de cores. Esse π é a taxa de variação percentual desse preço aqui, ou desse índice de preço. Enquanto π asterisco é a taxa de variação percentual, né, uma variação relativa, do P asterisco. Então, π, taxa de inflação doméstica, π asterisco, taxa de inflação no resto do mundo ou no outro país. E o delta, pode colocar, eu vou escrever aqui para não haver dúvidas, o delta, essa letra delta, mas delta é isso aqui, esse é o delta maiúsculo. Esse que está escrito aqui é o delta minúsculo, tá? Está muito mais bem escrito nas notas de aula. Também é um delta, mas é um minúsculo. Então, triângulozinhos, que a gente chama de delta, é o delta maiúsculo, esse aqui é o delta minúsculo. Ele é, na verdade, a variação percentual do E, da taxa nominal de câmbio. Então, vamos ver se eu tenho mais uma cor aqui. Tenho. Tchan, 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 tchan. Deixa de ser bobo, só. Ok? Então, vamos lá. Esta aqui em vermelho é a taxa de variação percentual desta variável em vermelho. Esta aqui em verde é a taxa de variação percentual desta outra aqui marcada em verde. E esta aqui em cinza é a taxa de variação daquela variável que está lá. Perguntas até aqui? Agora, por que isso aqui é uma condição mais fraca, que é o que eu digo no último bullet item dessa página. Vamos dar aqui um exemplo. Suponha que tem um outro professor, o professor X, aqui da UFRJ. Tá? Aí eu chego e digo o seguinte para vocês. O meu salário é idêntico ao do professor X. Nós ganhamos exatamente o mesmo salário e nunca vai ser diferente. Tá? Aí depois eu digo, o meu salário cresceu 10%. O que vocês podem inferir sobre o salário do professor X? Cresceu 10% também, tá claro? Tá claro isso para todo mundo? Então, até matematicamente, a palavra que se usa implica. Se os salários são iguais, salários iguais implica salários que crescem a mesma taxa percentual. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Mas pode acontecer o seguinte. Suponha que eu diga agora de um outro professor, o professor Y. O salário do Y cresceu 5% e o meu também cresceu 5%. Os dois salários são necessariamente iguais? Não, 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 não. Talvez eu ganhe o dobro do que ele ganha, eu ganho metade. Só para não haver dúvida. É uma tabelinha rápida aqui. Quero azul. Azul. Os números rápidos. Um salário era 100, o outro era 100 também. Ambos crescem 10%. Esse aqui passa para 110 e esse passa para 110. Agora, só que, vamos lá, pode ter uma situação onde um salário é 100, outro salário é 200, ambos crescem 5%, então este aqui passa para 105, este aqui passa para 210. Tá legal? Então, salários iguais implica salários que crescem a mesma taxa. Porém, salários que crescem a mesma taxa não implica salários iguais. Perguntas? Então, dito isso, por que você pode, então, agora, mais uma vez, eu vou usar esse recurso de cor, só que vou ter que repetir as cores que estão acabando. Aqui na paleta aparece um amarelo, mas quando eu abro aqui não tem como. Mas vou pegar aqui o preto. Você pode interpretar o seguinte, que a PPC absoluta seria análogo a isso aqui, ó. Os salários são iguais no seu patamar, no seu valor monetário. Enquanto a PPC relativa, vou pegar um cinza mais escuro aqui, você estaria associado a uma situação como essa aqui, ó. Só está colocando de outra forma.
A expressão 4, ela amarra o valor da taxa nominal de câmbio, do nível de preço internacional P asterisco e do nível de preço doméstico P. A expressão 6 somente impõe uma restrição, somente amarra, relaciona as taxas de variação das respectivas variáveis, ou seja, a taxa de variação percentual do E, a taxa de variação percentual do P, do P, e a taxa de variação percentual do P asterisco. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Tá. Então, vamos lá. O que eu escrevi aqui no final da página 8? A versão relativa da PPC é uma condição mais fraca do que a versão absoluta. Mais fraca no seguinte sentido. Se 4 se verifica, então o mesmo vale para 6. Ou seja, se a 4 é verdade, você pode ter certeza que a 6 é verdade. Desculpe, esse símbolo aqui não faz sentido. Na verdade, é esse símbolo aqui, uma forma, que é não faz sentido aqui para a gente, é o símbolo de implica. Em matemática, a gente não quer ficar discutindo isso aqui. Perdão, é o hábito. Então, se a 4 é verdade, o mesmo vale para 6. Contudo, é possível que o 6 seja verdade, enquanto a 4 é falsa. Tá? Ou seja, você pode ter salários diferentes, porém, esses salários diferentes crescem uma mesma taxa percentual. Bom, aí eu vou pedir aqui o seguinte para os senhores, para não ter dúvida. Eu sei que isso vocês não vão acreditar, mas eu tento ir melhorando o curso, cada vez, quando eu repito o curso, evidentemente, quando eu dou o mesmo curso, né? Então, assim, não, até que aqui não é... Pergunta. Voltando aqui para a última página. Eu falei, é possível que a 4... Desculpe, se a 4 é verdade, então o mesmo vale para 6. Contudo, é possível que a 6 seja verdade, enquanto a 4 é falsa. Vocês estão satisfeitos com o que eu falei ou gostariam de ver isso em números? Um exemplo com numérico. Pode ter um exemplo, professor. Então, é o começo da próxima página, tá? No tocante à afirmativa do izinho, que está no final da página 8, posso apagar o quadro, gente? Eu simplesmente pego uns números. Eu chego aqui e digo, olha... Só que lembra que quando a PPC relativa, como a gente está falando em taxa de inflação internacional, variação percentual da taxa de câmbio, você tem que ter 2 datas, pelo menos, né? Que, por exemplo, se eu quero falar da taxa de crescimento do meu salário, eu tenho que ter, por exemplo, o salário deste mês e o salário do mês passado. Tem que ter, pelo menos, 2 observações, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Voltar para o azul. Então, com relação àquela afirmativa 2, que apareceu no final, ou seja, que a 6 pode ser verdade sem que a 8 seja verdade, eu peço para as pessoas considerarem os seguintes valores. Eu digo assim, o ET menos 1 é igual ao ET, e ambos são iguais a 4. Eu escolhi os números simples aqui, tá? Basicamente, quero dar um exemplo numérico, mostrar que, ou seja, pode acontecer que a 6 seja respeitada e a expressão 4 não. Então, aí eu coloco aqui, olha, a expressão, eu digo que o nível de preço doméstico, eu poderia ter posto 1 igual aqui também, né? Não, ele variou, é igual a 1, e na data anterior, e na data T, ele é igual a 1,1, tá? Então, o nível de preço cresceu 10%. A taxa de câmbio permanece constante de uma data para outra. E aqui, o que eu tenho? P asterisco T menos 1 igual a 2, P asterisco T igual a 2,2, não é isso? Sim. Ok. Então, vamos lá. Eu digo assim, observe que delta é igual a 0. Por quê? Delta é a variação percentual da taxa de câmbio. Tá legal? Ela ficou constante, então a variação percentual dela é nula. E da inflação, a taxa de variação dos preços domésticos, preço sem asterisco, passa de 1 para 1,1. Isso, se você for fazer a conta, gente, é 10%. Para o P asterisco, a mesma coisa.
para o P asterisco, desculpe. O P asterisco, ele passa de 2 para 2,2, isso também é 10%. Agora você pega esses números aqui, joga na expressão 6, que eu vou repetir rapidamente aqui. Pergunta: ela é satisfeita? É satisfeita, né? Obrigado. Tá? Então a 6 foi satisfeita. Agora, e a 4? Aí eu chamo a atenção o seguinte. Se você fizer as contas, você vai ver o seguinte, que o ET vezes P asterisco, um T, vezes PT é igual a 4 vezes 2 sobre 1, que é igual a 8. E o ET menos 1 vezes P asterisco T menos 1. Não, aqui eu troquei. Ah, não, tá certo. Desculpe, perdão, não errei não. Sobre PT menos 1. Isso aqui é igual a troquei sim. Ah, olha só, gente, fica mais fácil fazer isso aqui. Peraí. 2, 1. Fica mais, desculpe. Realmente eu troquei. Deixa eu botar em vermelho aqui a correção. Desculpe por isso. Isso aqui é para data menos 1, esses valores aqui, 4, 2 e 1. Tá? Peço desculpas. E aí, para não ter que escrever tudo de novo, a gente simplesmente apaga esses aqui. Ó. E aí joga os valores corretos. Vai dar 8 também. Vai ser 4, de novo, 4 o que a taxa de câmbio não muda de uma data para outra, vezes 2,2, não é isso? Sim. Dividido por 1,1. Isso é igual a 8,8 sobre 1,1. Isso é igual a 8 também. Tá? Então, e lembra que a expressão 4, ela pede que isto aqui, ó, seja igual a 1. E aí, então, só para você ver, como aqui você obteve 8, e evidentemente a 4 não é satisfeita. Tá legal? Em nenhuma das duas datas. A 4 é violada, tanto na data T-1 como na data T. Eu poderia ter dado um exemplo onde a 4 é satisfeita numa data e não é respeitada na outra. Aqui, no caso, ela é desrespeitada, não é satisfeita em ambas as datas. Perguntas? Tá? Aí, com relação ao item, eu ia cortar essa parte, mas como vocês observa o seguinte, no final da página 8, eu faço 2 afirmativas, a afirmativa izinho e a afirmativa 2 izinhos, não é? No final da página. Aí, como vocês falaram que queriam ver os números, que era o que envolvia... vamos ver o exemplo numérico? A gente, então, estabeleceu que a afirmativa 2 é verdade. A afirmativa 1 não se estabelece por exemplo numérico. Tem que fazer um esforço maior, é um pouco mais complicado que dar números, mas já que está feito aqui, nós vamos fazer. Basicamente, posso apagar o quadro? Desculpa. Posso? Então a gente apaga o quadro, pega, lembrando, a afirmativa 4, ela... a única coisa que eu estou mudando, eu estou colocando um subscrito T nas variáveis, que eu vou olhar para essas variáveis em mais de uma data. Como a gente já tinha discutido isso aqui, você pode simplesmente então escrever isso aqui, ó. Aplicando o logaritmo natural de ambos os lados, e aí eu vou usar aqui uma propriedade, que se A e B são números positivos, isso aqui é verdade, o ln de A vezes B é igual ao ln de A mais o ln de B. Então, aplicando essa propriedade nessa linha aqui, você obtém o seguinte, que o ln de E mais o ln do P asterisco é igual ao ln de P, tudo indexado com T. Então, aí eu digo só o seguinte, estou aqui em cima, eu só estou repetindo a última expressão.
Tem alguma coisa incorreta aqui. Não, tem nada incorreto. Correto é minha cara. Vergonha. Faz direito, Alexandre. Correto é minha incompetência. Isso sim que tá ruim. Aqui. Então, só repetir a última linha. Tá difícil, hein? Ainda bem que eu não sou mais aluno, que eu não faço prova. Não tenho que responder as provas, né? Ai, ai. Agora sim, então, dá mais um passo aqui simples. Jogo este ln aqui para o lado direito. E aí, como isso vale para uma data genérica, vale para a data anterior, a data T-1. E aí, o que você faz? Você subtrai uma expressão da outra. Você vai obter que o ln de ET menos o ln de ET menos 1 é igual ao ln de PT menos o ln de PT menos 1. Vou colocar aqui entre parênteses. Menos... Não gostei disso. Desculpe, eu quero ganhar um espaço aqui, que não quero que caiba tudo no mesmo espaço aqui, sem ter que apertar tanto. Então, vou dar uma esticada aqui. E aí, com sorte, eu vou conseguir arrastar esse negócio aqui para a esquerda. Será que eu consigo? Será que eu tenho coordenação motora para tanto? Parece que não. Peraí. Isso, eu estou arrastando, mas acho que tem que fazer assim, então. Ctrl X. Vamos lá. Apagar aqui. Vamos ver se eu consigo. Arquivo, colar. Ok, agora parece que eu consigo arrastar. Ok. Então, com sorte, eu vou terminar de escrever. Vai caber aqui. Menos. Ok? E aí eu já tinha discutido isso aqui antes em outra disciplina, em outra aula. As taxas de variações você pode, pelo menos de forma aproximada, mensurá-las pela variação do logaritmo. Se quiser, aqui nas notas de aula eu coloquei igual. Se você quiser, você pode colocar aqui um aproximado. Tá? Ok? Então, você conclui que isso, pelo menos, se quiser, você pode botar um aproximado, mas para pequenos valores é igual. E até depende como é que você define a taxa de variação. Que, na verdade, normalmente a gente define a taxa de variação, por exemplo, a taxa de câmbio, desse jeito, não é? O valor inicial dividido no denominador e no numerador a variação. Né? Isso aqui no numerador é a variação. Às vezes, as pessoas definem taxa de variação olhando para isso aqui. Tá? Então, o que aconteceu? É o seguinte, eu parti da expressão 4, tomei a expressão 4 como verdade, fiz algumas manipulações, cheguei nisso aqui, que é a expressão 6. Consequentemente, a 4 implica 6. Se a 4 é verdade, a 6 é verdade. Tá? Perguntas? Então, depois, no primeiro travessão da página 9, eu digo assim, a evidência empírica. Evidência empírica é assim, o que os dados dizem? Quando você olha, porque uma coisa, por exemplo, eu chegar e falar, todo aluno da UFRJ mora no bairro X. Isso é uma afirmação que eu fiz.
Aí pergunta, mas e a evidência empírica? O que é que ela diz? Ou seja, se a gente for olhar, levantar as informações sobre o local de residência dos alunos da UFRJ, eles realmente moram no bairro X, como, ou pelo menos de forma geral, 90%, 95% deles, esse é a ideia, tá? Então, dito isso, posso apagar o quadro? Então, esse aqui eu tenho dificuldade, já sei, eu tenho dificuldade de apagar esse aqui. Porque depois que eu copio e colo, tem umas coisas que realmente eu não entendo nesse software. Fica mais fácil eu apagar e abrir de novo. Não. Esse software tem umas coisas que até hoje eu não entendi. Depois que você copia e cola alguma coisa, você não consegue mais apagar com o botão... Eu bato no botão de deletar, apaga tudo. Depois você copia e cola alguma coisa, não. É como se gravasse por cima a parte. Outro pedaço fica meio que... uma espécie de cache, não sai. Bom, então vamos lembrando, a expressão 4, versão absoluta da paridade do poder de compra. E a expressão 6, o pi menos p asterisco, não é isso? Sim. Então, evidência empírica, definitivamente contrária à paridade do poder de compra na sua versão absoluta. Quando você olha para os dados, isso aqui está longe de ser uma boa descrição do que acontece no mundo real. No tocante à PPC relativa, já tem mais de 10 anos que eu olhei isso, a evidência na época era inconclusiva, era menos desfavorável, porém não era absoluta, menos favorável do que a evidência referente à absoluta, porém não era também uma coisa do tipo que, dizendo que, olha, no longo prazo, não, isso aqui é verdade, não, mas não era também uma descrição muito ruim dos dados. Ok? Perguntas? Último comentário que eu digo aqui. Se a PPC absoluta se relativa se verifica, a gente discutiu, a taxa real de câmbio é constante. E aí, porém, e a absoluta? Não, desculpa, se a absoluta se verifica, ela é igual a 1. E constante igual a 1. Se a absoluta, se a relativa se verifica, então a taxa real de câmbio é constante. A gente poderia provar isso matematicamente, mas a gente não vai fazer, tá? Ok? Perguntas? Até aqui. Então, a gente vai entrar no modelo monetário do balanço de pagamentos. Apêndice, isso não tem no livro. Mas por que você está dando isso? Porque esse tudo, se a gente conseguir abrir a matéria toda, ele é útil no último tópico. E uma das equações que entra nesse modelo monetário do balanço de pagamentos é a paridade do poder de compra. Então, achei que era o melhor momento para a gente introduzir esse modelo. Agora, o nome, eu não sei por quê, que ele se diz que é o modelo monetário do balanço de pagamentos. Vamos esquecer a qualificação monetária. Vamos fazer o modelo do balanço de pagamentos. Ou seja, então, parece que é um modelo econômico, ou seja, uma estrutura teórica para você entender o balanço de pagamentos. Eu não sei por que do nome, porque esse nome não é. Tá certo? Ele é um modelo para determinação da taxa de câmbio. E determinação da taxa de câmbio não é sinônimo de balanço de pagamentos. Não sei por que veio... Eu não sei de onde veio a origem do nome, mas é esse o nome. Tá? Então, a gente começa com a versão básica, que é a versão mais popular. A gente está, inclusive, só para dando uma versão, essa versão básica é uma básica particular, que a gente está pegando a chamada equação quantitativa, que na prática a equação quantitativa é uma equação de demanda por moeda. Ou seja, a equação quantitativa diz o quanto as pessoas vão querer carregar de moeda, dado renda, o PIB e o nível de preços. Existem outras maneiras de você especificar o que seria a demanda por moedas. Essa é a equação quantitativa, que aparece, a gente já discutiu, pode dizer assim, é a mais básica, se não a mais simples, uma das mais simples equações de demanda por moeda. Então, conforme eu disse aí, o modelo monetário, conforme eu disse aqui, a versão básica do modelo monetário do balanço de pagamentos, e se não tiver nenhuma qualificação,
falar em modelo monetário para pagamentos, nós estamos falando dessa versão básica, que acho que é só a que a gente vai usar. E vai discutir aqui hoje a outra, uma versão um pouco mais sofisticada, eu chamei acho que de expandida, ampliada, mas o que a gente vai usar mais à frente vai ser a básica mesmo. Ele é composto por 3 equações. A expressão 4, que é a equação quantitativa. Não, pelo amor de Deus, Adriano. A equação 4 é essa aqui, né? Olha, não foi isso que você fez. Né? A equação 7, que é a equação quantitativa. E a equação 8, que é uma equação quantitativa para outra economia. Se hoje estivermos falando de 2 países, Brasil e Estados Unidos, a equação 7 seria para o Brasil, a equação 8 para os Estados Unidos, referente à economia norte-americana. Aí, depois que eu apresento a expressão 8, eu menciono que alguns autores vão falar de modelo monetário e falam abordagem monetária. Aí eu chamo a atenção que a expressão 4 é equivalente a 5. Vamos ver quem é a 5. A gente resolve para isso. Tá? Com uma pergunta até aqui, gente? Agora, olha, é uma coisa simples isso aqui. Basicamente, o que é a ideia? A gente quer ter uma equação que te diga como é que você quer relacionar a taxa de câmbio com outras variáveis, particularmente com chamadas variáveis exógenas. Vamos lá. O que é uma variável exógena? Aqui a gente vai ter que fazer um rascunho rápido. Por exemplo, quando a gente pega esse modelinho simples aqui, de oferta e demanda, aí a gente diz que o equilíbrio está nesse ponto A, então a quantidade de equilíbrio é esse QA, e o preço de equilíbrio é o PA. Tá? Veja bem, a interação entre demanda e oferta te permite falar da determinação de 2 variáveis, o P e o Q, preço e quantidade. O P e o Q são as chamadas variáveis endógenas desse modelo. As variáveis, ou seja, uma variável endógena é aquela que é determinada dentro do modelo. Tá? Uma variável exógena é uma que está fora do modelo e o modelo não discute a sua determinação. Bom, exemplo, pensando nesse modelinho simples de oferta e demanda. Possivelmente, quando vocês ouviram falar, estudar esse modelo, vocês fizeram um exercício do tipo, olha, se a renda do consumidor aumentar, a curva de demanda se desloca para a direita, assim, com a qualificação que o bem tem que ser normal. Lembram disso? Ok? Então, por exemplo, a renda do consumidor, nesse modelo de oferta dos consumidores, a renda dos consumidores é uma variável exógena, determinada fora do modelo. Tá? Então, o que a gente quer fazer é ter uma equação no frigir dos ovos para a taxa de câmbio em termos de variáveis exógenas, ou, em particular, em termos de variáveis que o governo controla, para que, na hora que aí a gente pode dizer, na hora colocando assim, essa equação aqui sozinha, essa é uma equação da determinação da taxa de câmbio, porque você colocou a taxa de câmbio do lado esquerdo, do lado direito você tem os outros preços. Perdão, você tem preços, o índice de preços. O problema é que se aí alguém chegar, olha, mas se o governo mudar a oferta de moeda, o Banco Central mudar a política monetária, o que acontece com a taxa de câmbio? Essa equação 5 não te ajuda a resolver. Mesmo que você diga que os preços são exógenos,
a variável, a equação 5, de certa forma, você resolveu para a taxa de câmbio, mas resolveu para a taxa de câmbio em termos, ou seja, a taxa de câmbio é função de variáveis que não são diretamente controladas pelo governo. O que a gente quer colocar aqui é a taxa de câmbio em termos de variáveis que você acredita que são relativamente constantes e de variáveis que o governo controla, tá? É essa a ideia. Alguém quer fazer uma pergunta? Bom, então o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Observe que a equação 7 você pode escrever desse jeito, assim, ó. E essa expressão 8 você pode escrever desse jeito aqui. Posso apagar o gráfico? Aqui à direita? Obrigado. M asterisco, V asterisco, sobre Y asterisco. E olha que coisa! Agora é a hora do aluno desistir do curso, hein? Vermelho. Você substitui aquele P em vermelho por essa expressão aqui. E você substitui este... Peguei o quê? Este P asterisco que aqui está, por esta expressão aqui. Na hora que você faz isso, você tem que o E vai ser igual a MV sobre Y. Aqui eu errei. Embaixo agora aqui no denominador, sobre M asterisco, V asterisco, Y asterisco. Aí, usando regras da divisão de fração, né, a gente escreve assim, ó, MV sobre Y é igual a vezes o recíproco da outra fração. Então, eu concluí com a seguinte expressão aqui no fim. Opa, alguém quer entrar? Claro que pode entrar. Todos são bem-vindos aqui. Ok? E isso que apareceu aqui no fim, recebeu um número de 9, tá? Nas notas de aula. Alguém quer fazer uma pergunta sobre essa álgebra? Sobre o que foi feito até o momento na aula de hoje? Não? Então vamos em frente. Então, eu vou apagar o quadro. Alguém se opõe? Então, a gente tentar botar mais bonitinho aqui. Expressão 9. O E é igual a M sobre M asterisco vezes V sobre V asterisco vezes Y asterisco dividido pelo Y. Aí eu menciono que essa última igualdade é conhecida como a equação fundamental do modelo monetário do balanço de pagamentos. Então, agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho a taxa de câmbio como função, dependendo da oferta de moeda doméstica, oferta de moeda internacional, tá? Das duas velocidades
que a gente vai, pelo menos no longo prazo, elas são constantes. E desses produtos que no longo prazo também para nós estão dados. Então, na hora, se você. Então, eu estou dizendo assim, se você assumir que essas 4 variáveis aqui são constantes, e que elas não são afetadas por variações no M e no M asterisco, isso é importante. Por isso que eu falei que elas não são afetadas por variação no M e no M asterisco, ou seja, eu estou assumindo a dicotomia entre variáveis monetárias e variáveis reais, no longo prazo. E no longo prazo, eu disse uma descrição razoável. Eu tenho uma equação para determinação do valor de longo prazo da taxa de câmbio. Ok? E ela fica dependendo do produto dessas 2 frações e desta outra fração aqui, onde o numerador, oferta de moeda doméstica, denominador, oferta da moeda internacional. Perguntas? Agora, e um comentário que eu fiz aqui, olha, assumindo que uma mudança no M não afeta a outra variável, isso é importante. Porque eu preciso assim, supõe que eu escrevesse aqui, falando de 3 variáveis genéricas, x, y e z, eu falasse assim, z é igual a 10x, 10 mais 5x, mais 8y. Desculpa, eu botar em minúsculo até, tá? Não confundir com y que está ali. Z é igual a 10 mais 5x mais 8y. Aí então alguém chega e diz, então se o x aumentar, o z aumenta. Devagar com o andor. Porque se um aumento no x levar a uma queda muito forte no y, por exemplo, você pode então ter um aumento no x, puxando o z para cima, por conta desse termo aqui. Porém, esse mesmo aumento no x vai estar puxando o y para baixo. Por esse termo aqui, você teria algo puxando o z para baixo. Tá? Então, essa ideia que eu tinha falado antes, olha, por exemplo, uma variação nessas 2 variáveis, por exemplo, uma elevação no m tende a puxar o e para cima, isso é verdade desde que isso aqui não seja afetado, pelo menos na direção contrária, né? E no longo prazo, essa é a nossa hipótese. Tem uma separação entre as variáveis reais e as monetárias. No longo prazo, as variáveis, o M não afeta nem o PIB real, que é seja o doméstico ou do outro país, e nem a velocidade de circulação da moeda. Perguntas até aqui? Bom, então virando para a página 10, o que eu digo? Para que a equação 9 possa ser interpretada como uma teoria fechada, ou seja, completa, que é tudo que você precisa para saber, a 9 te dá tudo que você precisa saber, tudo que você precisa para falar sobre o comportamento da taxa de câmbio, é preciso que todas as variáveis do lado direito estejam previamente determinadas ou sejam relativamente estáveis ou previsíveis, né? Bom, então, o M e o M asterisco são controladas pelos governos, que a gente estava discutindo, tinha falado um pouco antes, já tínhamos falado na aula de hoje sobre isso. Então, aí eu menciono, somente faz sentido assumir que o Y asterisco, o V e o V asterisco sejam conhecidas, ou pelo menos constantes, em um equilíbrio de longo prazo. Para que uma economia esteja em um equilíbrio de longo prazo, aí eu vou pedir para vocês aceitarem com verdade, é preciso que essas 6 variáveis, o Y asterisco, M, M asterisco, P e P asterisco, cresçam a taxas constantes. Então, por exemplo, o Y está crescendo 5%, o Y asterisco crescendo 2%, o M 10%, M asterisco 3%, assim vai. A gente já discutiu isso aqui também, estritamente falando, é altamente improvável que uma economia real atinja um equilíbrio, uma economia real, ou seja, uma economia do mundo real, né? A economia brasileira atinge um equilíbrio de longo prazo. Porém, ainda assim, o conceito é útil. A gente já fez isso já aqui uma vez, eu digo, no Instagram, vamos fazer mais uma vez. Mal não faz. A ideia, então, aqui é o seguinte. Por exemplo, o que seria o... Se eu estivesse falando da taxa de câmbio. Ou estivesse falando, vamos falar, como é assim, do PIB. Aqui mencionaríamos tempo, aqui estamos falando do PIB real do Brasil. Então, teria o seu comportamento de longo prazo seria, por exemplo, aproximadamente isso aqui, uma linha reta. Então, um exemplo bem simples. Tem uma tendência de crescimento, ele se comporta de forma linear no tempo. Cresce de acordo com a linha vermelha. Tem uma tendência. Porém, se você for olhar para os dados, qual é a trajetória efetiva do PIB brasileiro, seria algo desse tipo aqui.
Ok? Então, ele tende a ser, em termos, o verdadeiro PIB fica em torno da reta vermelha, tá? Raramente, basicamente, somente, se for olhar somente nessas duas datas aqui, na verdade tem algumas a mais, né? Aqui tem duas, mas tem outras, por exemplo, essas duas datas e aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, alguns outros momentos, as duas curvas se cruzaram, azul e vermelho, então ó, a economia estava no seu patamar de longo prazo, o PIB estava no seu patamar de longo prazo. Agora eu estou vendo esse gráfico está horroroso. Qual o problema com esse gráfico aqui? Tem um pedaço que ficou bem ruim. Qual o problema? Aqui, ó. Bom, juro que quando eu dou aula de verdade, no mundo real, no quase negro, esses erros eu não cometo. Eu tenho mais dificuldade para desenhar aqui. Qual o problema com isso aqui? Para essa data aproximada que eu chamo aqui de T-chapéu, eu estou admitindo mais de um valor para o PIB, né? Então, esse pedaço aqui não ficou legal. Esse desenho aqui não ficou legal. Então, idealmente, fazer uma troca aqui, pronto. Então, pronto, aí esse probleminha desaparece. Então, a ideia é assim, pronto. Ok? E aí, obviamente, tem que... Então, a ideia é assim, esse valor de longo prazo é um valor que o PIB atingiria, ou seja, se a economia não tivesse mais nenhum choque, ou seja, não tivesse guerra no Oriente Médio, não tivesse Covid, não tivesse bomba explodindo na faixa de Gaza, em Israel, em Tel Aviv, Jerusalém, não tivesse a China não ameaçasse invadir Taiwan e assim vai, não tivesse a recessão de 2008, o PIB brasileiro seguiria aquela linha vermelha, tá? Mas como tem sempre algumas coisas alguns choques acontecendo, eventos aleatórios, isso tira a economia do seu patamar de longo prazo. Perguntas? Bom. Aí eu chamo a atenção que o valor de longo prazo do PIB é usualmente chamado de produto potencial ou produto natural. Então, nessa expressão 9, isso aqui é o chamado... Então, se quiser, ó, a gente esses carinhos deveriam estar em vermelho, se você quiser fazer a analogia com o gráfico. Tá? Seriam os valores de longo prazo. Essas duas variáveis. Então, eu menciono no próximo bullet item, tendo em vista a discussão acima, a equação fundamental deve ser interpretada como uma regra para a determinação do valor de longo prazo da taxa de câmbio. Aí, próximo, exercícios. Impacto de longo prazo é dos seguintes eventos. Delta M positivo e delta Y positivo. Lembre do conceito de neutralidade monetária, ou seja, separação, dicotomia, né, entre variáveis reais e monetárias, foi discutido no tópico 4. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Foi. Então, vamos repetir aqui. Expressão 9. Isso mesmo. Então, o que tende a acontecer com E quando a gente fala que o M cresce? O que deveria acontecer é um crescimento no E. Só olhar para a expressão 9. Todo mundo concorda? Porém, como eu tinha mencionado antes, o pressuposto é que essas variáveis permanecem, não são afetadas no longo prazo por mudanças no M. Tá? Segundo efeito, segundo ponto. Suponha que... então, o Banco Central aumentou permanentemente a quantidade de moeda na economia. Então, esse é um efeito algo duradouro, que às vezes o Banco Central ele pode aumentar a oferta de moeda hoje e começar a reduzir, retirar, fazer uma injeção de R$1 bilhão na economia e retirando gradualmente ao longo dos próximos 6 meses. Então, o valor do M no longo prazo não estaria afetado. Então, a ideia é a seguinte, esse delta M positivo é um aumento
que persiste no longo prazo na quantidade de moeda. E aí o delta Y falou assim, o governo aumentou o Y. Não. Y é o PIB da economia. O governo não tem esse poder mágico de aumentar o Y. Algumas pessoas parece que acreditam que tinham, né? E aqui não é deboche, não, estou falando sério. Pelo menos como eu vi, na administração da presidente Dilma Rousseff, a equipe econômica parece que me parecia que acreditava. Ela tem um texto, eu não vou dizer, que eu acho que é isso, não. Tem um texto do senhor Nelson Barbosa, que chegou a ser ministro da Fazenda no segundo mandato da Dilma, onde ele deixava claro que a política, que havia como conduzir a economia para fazer a política econômica para fazer a economia crescer mais rápido. Então, assim, às vezes tem gente que acredita que o governo pode induzir o crescimento. Eu não necessariamente concordo com isso, em particular com as propostas dele, mas, evidentemente, é a minha visão. Talvez eu esteja errado e deixe ficar a critério aí dos senhores achar se realmente eles tinham razão ou não. Mas a ideia é simples, só para deixar claro. O Banco Central aumentar a oferta de moeda é uma coisa factível. O Banco Central aumentar o PIB, o governo aumentar o PIB é algo bem mais complicado, tá claro? Ok? Então, por exemplo, eu chegar e dizer que eu vou dar uma aula a mais ou dar uma prova mais difícil também é fácil. Uma prova mais fácil. Eu dizer que eu vou obrigar o aluno a estudar 10 horas a mais por semana não é algo que está... Eu posso tentar induzir, mudando a prova, dar mais texto para ler, que diabo seja, né? Não tem. Então, assim, o Y não é uma variável, o PIB não é uma variável sob o controle direto dos governantes. Então, assim, no exercício 1 aconteceu uma mudança na política econômica, uma expansão monetária. No 2, eu estou dizendo que, por algum motivo, o Y começou a crescer. Mas o que pode fazer o Y crescer? Por exemplo, no caso do Brasil, o preço de commodities aumenta, é uma boa notícia, isso puxa o PIB brasileiro para cima, que a gente produz bastante commodities. Tá? No caso de um país que é um grande produtor e exportador de petróleo, o crescimento do preço o aumento, elevação do preço do petróleo é uma boa notícia. Tá bem? Então, tende a aumentar o PIB do país. Então, alguma coisa aconteceu, PIB de longo prazo do país aumentou. O que isso tende a fazer com a taxa de câmbio? Acontece o contrário, né? Que o M está puxando, aqui quando o M aumenta, puxa o E para cima. Porém, quando agora o Y aumenta, ele puxa essa fração como um todo aqui para baixo, né? Ok? E aí, se as outras variáveis não responderem a essa variação no Y, você teria o E caindo, tá legal? Então, inclusive, se amanhã a economia brasileira começar a se recuperar, isso, pelo menos no longo prazo, tem um efeito de puxar a taxa de câmbio para baixo. Tá? E não sei se vocês vão lembrar, acho que não, pela idade até, em 2002, a taxa de câmbio real-dólar fechou a 4,2, mais ou menos, se não me falha a memória. Se não acima, um pouco abaixo de R$4, ou 4,50, mas foi acima de 4. Aí não sei exatamente qual o valor que ela atingiu no final de 2002. Aí, em 2001, depois foi caindo em 2008, a gente chegou até a taxa de câmbio aqui no patamar 1,6, 1,65. A taxa de câmbio real-dólar chegou a cair 1,65. Tá? Acredito que uma das coisas que aconteceu é que a economia brasileira começou a crescer a partir de 2004, 2005. Tá? Perguntas? Bom, não temos. A gente continua avançando. Aí eu vou falar da versão ampliada do modelo monetário do balanço de pagamentos. Por que eu quero falar dessa versão ampliada? Alguém se opõe que eu apague o quadro? Então, porque, conforme a gente discutiu aqui na página 9, o modelo monetário do balanço de pagamentos ele é composto por isto aqui. Pelo amor de Deus, Alexandre. Não é impossível escrever aqui, mas eu tenho que me concentrar para ficar bonito. Eu escrevo com mais naturalidade no quadro. Não que no quadro fique muito legal, mas para isso aqui ficar um pouco menos pior do que ficava no quadro de verdade, eu tenho que me concentrar aqui, fazer um esforço para a mão ficar firmezinha.
Ai, ai. Vocês querem voltar para o ensino presencial? Também. Maria Vitória, sim ou não? Mais ou menos. É Levava 1h30 para chegar no. né? Dependendo de onde a pessoa mora, pode ser bem oneroso vir para a universidade todo dia. Eu vi que algumas pessoas sacudiram a cabeça assim, na mesma hora, mas vi que nem a Maria. Tem 3 alunos comigo, com a câmera aberta, eu estou vendo aqui o curso. 3 alunos. Eu realmente prefiro dar aula com. Escrever, definitivamente, escrever no quadro é muito melhor. Muito melhor. Aqui eu não gosto muito, não. Então, o chamado modelo monetário do balão de pagamentos era composto pelo quilo de versão básica, por essas 4 equações. O problema que a gente já discutiu é que os dados são, a evidência empírica é totalmente desfavorável à expressão 4. Aí, então, a gente tem um modelo, de certa maneira, cambeta, porque ele tem como uma das suas equações, ele tem 3 equações, uma delas você sabe que não é satisfeita. Bom, tem a chamada versão ampliada, que você retira a 4 e simplesmente coloca a definição da taxa real de câmbio, que está na página 7. Você substitui a expressão 4 pela expressão 3. Aí você vai ter uma variável a mais, a taxa real de câmbio na equação fundamental, no equivalente à equação fundamental. Como isso, Alexandre? Algo parecido com aquilo que a gente já fez aqui hoje. Como? O que você está inventando aí para torturar os alunos? Calma, gente. Calma. O mundo não acabou, juro. Você pode pegar a expressão 3, escrevê-la. Deixa eu seguir as notas de aula. Perdão. Vamos seguir as notas de aula. Então, aqui eu falo uma versão ampliada, ou seja, subseção, eu digo, problema com a versão básica. Assume-se implicitamente que a taxa real de câmbio é constante igual a 1. Mais detalhes abaixo. E conforme se discutiu, mais detalhes abaixo é a discussão que se segue, desculpe. Ou seja, é só comparar a expressão 4 e a 3, né? E conforme se discutiu imediatamente antes do apêndice, tal hipótese é inconsistente com a evidência empírica, e o que é mais importante, faz com que previsões baseadas na equação fundamental não tenham um bom desempenho. Então, basicamente, uma das coisas que você leva a equação fundamental aos dados, compara o que a equação fundamental diz para o comportamento da taxa de câmbio e o que você observa nos dados, o desempenho não é exatamente brilhante. Então, você quer algo um pouco melhor. Então, o desempenho, no sentido empírico, de quando o confronto está dado, um pouco mais acurado, você precisa ter algo um pouquinho mais complicado. Então, você apaga a equação 4 e substitui pela 3. Aí digo assim, Krugman-Obstfeld 2010, dou aqui a referência. Eu deveria ficar assim, em Krugman-Obstfeld 2010 ou Krugman-Obstfeld discutem, né? Krugman-Obstfeld se discute, não, vou colocar discutem. Uma versão ampliada do modelo monetário do balão de pagamentos. Em tal versão, você substitui a equação 4 pela 3. Substitui-se a equação 4 por 3. Ou seja, a versão ampliada é composta pelas equações 3, 7 e 8 que estão aí no quadro. Bom, e algumas contas simples permitem concluir que, vamos lá, fazer aqui as contas. É algo parecido com aquilo que a gente já fez na aula de hoje. Eu pego a 3, resolvo para o E, isolo o E. Chego a isso aqui, ó. Então, aí eu substituo, mais uma vez, lembrando que aqui, essa equação 7 implica que, vou colocar aqui pequenininho, P igual a MV sobre Y, e a 8 implica que o P asterisco é igual a M asterisco, V asterisco sobre Y asterisco. Jogo
Cadê as cores? Eu tapei. Isto aqui. Aqui. Jogo este aqui. Aqui. E aí você pode escrever, então, assim. O é igual ao Q, que é a taxa real de câmbio, vezes P, que vai ser MV sobre Y. E aqui, M asterisco, V asterisco, sobre Y asterisco. Aí, então, você resolve de novo. E aí, você dá uma simplificada, uma organizada nessa última expressão aqui. E aí você vai chegar na expressão que eu vou tentar colocar aqui. Torcer para que ela caiba aqui. Que o é igual a Q, M sobre M asterisco, V igual a V asterisco, não V sobre V, M sobre M asterisco, V sobre V asterisco e Y asterisco sobre Y. Tá? Inclusive, se você fizer a taxa real de câmbio, Q de queijo igual a 1, você chega exatamente na expressão 9, tá? Que era a equação fundamental no final da página 9. Essa aqui eu não numerei. Então, eu digo que isso aqui pode ser interpretado como a equação fundamental da versão ampliada do modelo monetário. A comparação é simplesmente ver que se você faz isso aqui, o Q é igual a 1, você cai na equação anterior. Agora, aqui, então, você tem mais um fator explicativo, mais uma variável explicando o comportamento da taxa nominal de câmbio, a taxa real de câmbio. Tá legal? Mas aí o importante, em ambas as versões, lembra, a taxa real de câmbio é uma variável real, ela não é afetada por uma variações em M. Então, isso que a gente vai usar depois, uma elevação no M puxa o E para cima, porque essa variável não é afetada e essas outras todas aqui também permanecem constantes, tá legal? Perguntas? Ok. Então, isso encerrou o tópico 5. Vamos começar o 6, que o semestre já está prestes a acabar, a gente tem que andar com a matéria. Perguntas? Não? Então, vamos entrar no tópico 6. Posso apagar o quadro? Alguém se opõe? Então, vamos lá. Tópico 6. Introdução à teoria macroeconômica para uma economia aberta. Aqui a gente vai discutir um modelo, assim, um modelo econômico. A gente discutiu um modelo, aqui, o modelo monetário, acabamos de discutir, modelo monetário, valor de pagamentos, e tiramos uma equação para a taxa de câmbio. Então, um modelo em economia, muitas vezes você expressa de forma matemática, outras vezes também é matemática, ou seja, usando equações, outras vezes você expressa utilizando gráfico. Um outro modelo, que a gente já falou hoje também, que vocês viram no outro curso, modelo de oferta e demanda. Tá? Então, a gente quer dizer aqui um modelo para a gente falar da determinação de algumas variáveis macroeconômicas. Então, é um modelo tirado do manual do Menkel, mas aqui eu não vou seguir o manual tintim por tintim, não. Alguma parte eu pulei, outra eu mudei um pouco a exposição, lembrando que no tópico 6 eu falei que tinha um problema, no tópico 5, desculpe, que ele falou de taxa nominal de câmbio, taxa real de câmbio, com essas duas ideias aqui, lembra? Que aqui no Brasil a gente fala em taxa de câmbio real dólar, que é a taxa de câmbio moeda doméstica por moeda estrangeira.
Nos Estados Unidos, eles fazem o contrário, moeda doméstica, que é o dólar, por moeda estrangeira. Então, as variáveis do Menkel estão expressas de forma, para mim, está referente à taxa de câmbio e à taxa de câmbio real, de forma distinta daquilo que a gente faz aqui, vai fazer aqui, tá? Mas é baseado no manual do Menkel. Perguntas? Então, primeiro bullet item do tópico 6, eu digo o seguinte, estudaremos um modelo para determinação simultânea, ou seja, no mesmo arcabouço teórico, vão ter um esquema gráfico, um primeiro conjunto de gráfico, da taxa real de juros e da taxa real de câmbio. E é um modelo para o longo prazo, para a determinação dessas variáveis reais. Tá? E aí eu digo, no segundo bullet item, eu digo que a igualdade IEL igual a EL, aí alguém se empolga, então I igual a 1, que cancela o E com E, o L com L. Não, lembra? IEL quer dizer investimento externo líquido. EL, então isso aqui, investimento externo líquido. Isso aqui, exportações líquidas, são duas variáveis distintas. E a gente tinha falado que a versão simplificada do balanço de pagamentos discutida no manual do Menkel, na prática, se resume a essa igualdade. Tá? Então, a identidade IEL igual a EL da versão simplificada do balanço de pagamentos terá um papel central na análise. O que você está dizendo, Alexandre? A ideia central. Suponha que um brasileiro deseja efetuar um investimento de $1.000 no exterior. Ao tentar trocar reais por dólares, ele irá gerar uma oferta de reais, tá? Então, assim, o brasileiro, eu quero mandar $1.000 para o exterior para comprar alguma coisa, ou comprar um imóvel, se eu comprar um imóvel, seria $1 milhão, evidentemente, tá? Ou para comprar ações no exterior. Ao tentar trocar reais por dólar, irá gerar uma oferta de reais. Tá? Então, a oferta total, isso é para essa oferta de $1.000 é para um brasileiro, mas a oferta total é determinado pelo saldo IEL. Lembra? IEL é investimento externo líquido, é tudo investimento que os brasileiros realizam no exterior. Então, essa oferta total de reais, oferta total de reais decorrente de investimentos que os brasileiros querem fazer no exterior é determinada pelo saldo do IEL. Tá? Por outro lado, um brasileiro que tiver exportado o equivalente a $100 irá gerar uma demanda por reais. Então, um brasileiro que vendeu café no exterior, ele recebeu $100, ele quer converter isso em reais, ele está gerando uma demanda por reais. E essa demanda por reais vai ser dada pelo saldo EL. Tá? Claro que você tem, na prática está todo mundo junto no mesmo mercado, mas a ideia assim, que o Menkel fez, ele separou, colocar assim, tem gente que está indo no mercado de câmbio para fins de exportação e importação, está querendo comprar e vender dólar, ou comprar dólar e se desfazer de reais, ou está na situação contrária, para fins de comércio exterior. Outros para fins de investimento. O Menkel, para fins de exposição, para gerar um modelo simples, ele separou. Olha, tem um grupo que vai gerar esse pessoal que vai gerar uma oferta de reais, são os investidores brasileiros que querem investir no exterior. Eles estão querendo comprar dólar, eles estão ofertando real. E tem agora os exportadores que estão na situação contrária. Eles estão demandando reais. Eles querem converter aquele excesso de dólares que eles têm por reais. Perguntas? Mas se o EL fosse negativo? Aí, vocês vão ver depois quando eu colocar o gráfico, a ideia é que seria uma oferta negativa, que na prática é demanda. Tá? O fato, ou seja, o argumento que a gente está, o arcabouço que a gente está construindo, não depende de que o valor do EL seja negativo ou positivo. Mas, para fins didáticos, está sendo feito o pressuposto, como está falando, ele vai haver uma oferta de reais, estamos pressupondo que o saldo, o valor do EL é positivo. Mas poderia ser negativo, só a exposição ficaria um pouco mais complicada. Então, bom, depois, no terceiro travessão, eu digo o seguinte, dito isto, podemos interpretar a igualdade IEL igual a L como uma igualdade
acho que ficaria melhor, a expressão IEL igual a IEL como uma igualdade. Ficou repetida a palavra igualdade, né? Uma igualdade tal é uma igualdade, não ficou de bom grado. A expressão IEL igual a IEL como uma igualdade que impõe uma condição, que impõe a condição que a oferta de reais contrapartida dessa oferta de reais, ou seja, lembra, oferta para fins de investimento é uma demanda por dólar, tá? Observa o seguinte, bom, um brasileiro que efetua, algumas linhas acima, um brasileiro deseja efetuar um investimento de R$1.000, ao tentar trocar reais por dólares, irá gerar uma oferta de reais, porque ele está demandando dólares, né? Então, quem põe acontecer que a oferta de reais ou a demanda por dólar seja igual à demanda por reais ou a oferta de dólar. Então, está impondo a igualdade entre oferta de reais por demanda por reais ou demanda por dólares com a oferta de dólares, tá? Uma é o espelho da outra. Aí, no último trecho aqui da página 1, com asterisco, ou seja, para que haja equilíbrio no mercado de câmbio, a igualdade IEL igual a EL deve ser respeitada. Então, na prática, essa igualdade que está aí no quadro, ela está impondo uma condição entre demanda e oferta de dólares ou seu espelho, demanda e oferta de reais. Perguntas? Bom, aí virando na página 2, digo, a estrutura deste documento não segue a do livro. Dentre outras, a diferença do estilo das seções e subseções não são iguais. Eu dei uma lida, eu fiz um resumo, mas acho que não sei qual é um resumo, uma exposição um pouco diferente, tá? Mas é baseado no manual do MEI. Então, se vocês forem, eu digo assim, passo 1, passo 2, passo 3. Então, a gente vai, primeiro momento, vai estudar a determinação do IEL rapidamente. No passo 2, a gente vai estudar o mercado de câmbio, mas eu também menciono que para fins de comércio exterior. Tá? Então, você pode interpretar o seguinte, desculpe, tá aqui. No passo 1, a gente vai estudar a determinação desta variável. No passo 2, a gente vai estudar a determinação desta outra variável aqui. Depois a gente vai combinar as duas coisas, para ver qual é o mecanismo que gera a igualdade entre as duas. Ok? Perguntas, senhores? Então, vamos lá. Estudar a determinação do IEL com a figura 1. Figura 1. Ok. Então, vou tentar abrir aqui. RI, exames. Não, listas, notas. Tópico. Este é o tópico 6, não é isso, gente? Então, aqui está numerado como 9. Pictures. Figura 1. Imagino ter aparecido aí para os senhores, né? Figura 1. No outro software. Então, o que a gente tem aqui? A ideia é a seguinte. Só colocando aqui. Tem algo chamado IT, que é o investimento para fins domésticos, no sentido de contas, o investimento é acumulação de capital, expansão das rodovias, assim vai. Mas o IEL. Então, a ideia é a seguinte, a sociedade brasileira como um todo, ela pode investir de duas maneiras. Com a expansão do estoque de capital doméstico, ou acumulação de estoques, o I, que a gente discutiu no começo do curso. Esse, só para lembrar, esse é o I que aparece no PIB. Então, uma maneira da sociedade brasileira como um todo, investir via I, ou investir no exterior, seria um investimento externo líquido. Então, o que o Menkel está fazendo aqui, ele diz o seguinte, olha, o investimento
vou chamar de investimento total, que é a soma do I com IEL. Desculpa, ele decompõe o investimento total da sociedade no I, né, que eu vou discutir, no IEL. Ele pressupõe que este senhor aqui se relaciona de forma decrescente, depende do Rzinho, que é a taxa real de juros. Acho que é melhor colocar assim. Uma elevação na taxa real de juros doméstica, taxa real de juros no Brasil, determina uma elevação uma queda, perdão, no investimento total. Ah, mas vocês não deveriam investir mais, pera devagar, com a dor. A ideia aqui é a seguinte. Pensa assim, uma empresa ela quer ampliar a sua capacidade produtiva, expandir o seu parque industrial. Ela vai se pegar recursos emprestados no banco. Se a taxa real de juros subir, fica mais caro para a empresa quanto a esse empréstimo. Por isso que o investimento é mais caro. Mas se a pessoa não coloca mais dinheiro no banco, isso nós chamamos, a grosso modo, pode pensar assim, de poupança. E aí a gente vai ter num outro gráfico uma variável que se relaciona, no gráfico, uma variável que se relaciona de forma positiva. Desculpe, aqui o investimento total, com a poupança, com a taxa real de juros. Assim, aquilo que nós acumulamos para os períodos futuros, que nós poupamos, que tende a crescer quando a taxa real de juros, a remuneração desses recursos poupados, aumenta. Mas a variável, o IT, tende a cair, tá? Quando o R aumenta. E um outro ponto também, que o hipótese implícita aqui que o Menkel faz, é que uma elevação na taxa de juros, eu falei implícito, não, acho que ele discute em detalhe agora, perdão, tende a fazer com que esse sujeito aqui caia. Tende a fazer com que o investimento no exterior caia. Por quê? Basicamente que as pessoas ficam menos propensas a mandar dinheiro para fora. A taxa real de juros começa a subir no Brasil, aumenta o incentivo para as pessoas manterem recursos no Brasil. Tá? Perguntas? Bom, então virar aqui para o gráfico. Então, se vocês olharem aqui para o gráfico 4, que talvez eu prefira agora abrir com o Paint, selecionar tudo, Ctrl C, trazer para cá. Alguém se opõe que eu apague isso aqui? Editar, colar. Vamos ver o que acontece. Ok, tive sucesso. Então, trouxe a figura para cá. Então, a ideia desse par de gráficos que aqui está é a seguinte. A interação entre o interesse das pessoas em poupar é dado pela curva S. Lembra? Quanto maior o R, taxa real de juros maior o S. E o interesse dos agentes econômicos em investir, propensão deles a investir, determina a taxa real de juros de equilíbrio, que eu chamei de R-chapéu. A chapéu é o ponto de equilíbrio, tá? Então, tem aqui a quantidade de recursos que serão poupados e investidos, em termos totais, né, IT, em equilíbrio. Ok? Eu chamei de XD chapéu. Uma pergunta até aqui? Estou olhando só para o primeiro gráfico. Tá? Então, é basicamente um gráfico de oferta e demanda. Esse S aqui nem é o que a gente usa é comum usar para curva de oferta, inclusive no Brasil, a sigla S, a letra S, que vem do inglês supply, é oferta. Mas aqui o S não é de poupança, não é de oferta, não, é mais de poupança, savings. Mas você pode interpretar, então, assim, o que é a curva S, que a curva de bolsa é oferta de fundos de financiamento, oferta de recursos de financiamento para o investimento.
curva IT demanda recursos. E a variável que faz com que essas duas curvas as duas quantidades se equalizem em equilíbrio no ponto a chapéu é a taxa real de juros. Tá? Alguma pergunta, então, sobre o gráfico da esquerda? Então, agora a gente vai discutir o gráfico da direita. O gráfico da direita é muito simples. Lembra, o IT é igual ao I mais o IEL. Então, embutido aqui nesse IT, tem um pedaço lá que é o IEL. Simplesmente como se ele tirasse do IT o IEL e jogou ele aqui, ó, separado, num outro gráfico. A gente também está mensurando um X aqui, ok? Está mensurado aqui. E o que é interessante é que ele se comporta de forma decrescente, é o que a gente precisa aqui. Então, dada a taxa de juros de equilíbrio, que prevalece na economia, o R chapéu, e com essa curva que eu coloquei aqui, obviamente eu poderia ter colocado ela aqui, né? Ou colocado aqui. Tá? Você projeta o R chapéu até a curva IEL, acha esse ponto que eu chamei de B chapéu, projeta a quantidade para baixo, você acha o X chapéu. Então, quem é o X chapéu? É o valor de equilíbrio do IEL. Em equilíbrio, o IEL vai ser igual a X chapéu. Tá? Ok? Então, assim, primeiro, no gráfico da esquerda, eu acho a taxa de juros de equilíbrio. Agora que eu achei a taxa de juros de equilíbrio, eu posso jogar essa taxa de juros de equilíbrio nessa relação aqui, nessa curva que relaciona investimento externo líquido com a taxa real de juros no país, e aí eu acho o X chapéu. Alguma pergunta até aqui? Então vamos ver o que acontece aqui. Então, chama atenção. Desculpe. A curva IT corresponde à demanda total, se a gente falou, ou seja, está até escrito aqui, essa soma, curva IT. Ambas as funções são decrescentes em R. Aí até porque eu falei, quando mal falou de R, maior será o custo de financiar um projeto de investimento, expansão de uma fábrica, por exemplo. E L, quanto maior for o valor da taxa real de juros, menor será a propensão dos brasileiros enviar recursos para o exterior. Lembra, essa é a taxa real de juros no Brasil. E maior vai ser a propensão dos estrangeiros em trazerem recursos para o Brasil, que puxa o IEL para baixo também. Mais precisamente, até você pode pensar assim, o IEL depende dessa diferença, taxa real de juros no Brasil menos taxa real de juros nos Estados Unidos, por exemplo. Mas a gente está tomando isso aqui como dado, então vamos olhar só para a taxa real de juros. Então, como I e IL são decrescentes, ou seja, decrescente no R, o mesmo vale para a curva IT. A taxa R, eu não mencionei, a taxa R barra é a taxa que zeraria, se ela prevalecesse, que zeraria o IL. O IL é zero somente quando o R é igual a R barra. Tá? Não há razão para assumir que em equilíbrio, ou seja, que a taxa de juros de equilíbrio interna vai ser igual, o R chapéu igual ao R barra. Tá? Pode ser maior, menor, ou por uma coincidência pode ser igual. Perguntas até aqui? Então, para não haver dúvida, esse par de gráficos que a gente está aí no quadro, ele ilustra a determinação do IEL. Agora a gente quer falar da determinação do EL, das exportações líquidas. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Então, eu acho que eu vou abrir aqui fechar esse. Não, tudo bem. Então, vou abrir aqui o figura 2, para ter certeza que eu estou pegando o que eu quero. E se alguém for olhar, depois os exercícios começam a ficar chatinhos aqui no fim desse gráfico. Figura 2, tá? Sim, isso aqui. Abrir com Paint. Selecionar tudo. Copiar. Editar, colar. Ok, então essa é a figura 2.
Então, quando eu digo assim, passo 2, estudar o mercado de câmbio, o livro deveria ter enfatizado que o mercado analisado é o de câmbio para fins de comércio exterior. Né? Isso aqui é só a demanda e oferta de moeda de dólar e de reais para fins de comércio exterior. Então, o truque aqui agora é o seguinte. Deixa eu voltar aqui e abrir. Essa variável x-chapéu, os senhores estão vendo, é o saldo do IEL, tá? Então, permito, para fins de discussão, eu colocar aqui, lembra que, quando a gente tinha tirado na figura 1, que em equilíbrio, o IEL era igual a x-chapéu, tá? Então, o que acontece com esse x-chapéu? Assumindo, conforme o gráfico que a gente tinha antes, que ele era positivo. Poderia ser negativo, tá? Então, eu marquei ele aqui, se ele fosse negativo, ele viria para a esquerda, se ele fosse nulo, ficaria em cima dessa reta vertical aqui. Então, isso vai ter que ser, esse saldo, essa sobra de recursos, vai ter que ser absorvido nesse mercado, no mercado de dólares para fim de comércio exterior. Basicamente, você pode interpretar assim, aquilo que não for, que isso, basicamente, para fins de investimento, foram transacionados, ofertados em equilíbrio $200 e demandados 800, tem uma sobra de 200 que tem que ser compensada no mercado de câmbio para fins de comércio exterior. Bom, então, virando aqui para a página 3, a taxa real de juros determina o fluxo de investimento externo líquido, que, por sua vez, gera um saldo oferta positivo, negativo ou nulo. Estou falando de x-chapéu, que no gráfico era positivo, mas poderia ser negativo ou nulo. E, conforme eu falei, isso só afetaria a posição desta curva aqui do SEL, S subscrito L. Esse saldo precisará ser absorvido pelos agentes que transacionam no mercado de câmbio para fins de comércio exterior. Aí, figura 2, que é essa que está no quadro. Notação. O Q é a taxa real de câmbio. Mas é que eu tinha falado, o Meikle trabalha com um recíproco. Então, ele tem um gráfico desse tipo. Então, aquilo que ele chama de taxa real de câmbio é aquilo que nós estamos chamando aqui de 1 sobre Q. Então, nesse eixo vertical aqui, nós estamos mensurando 1 sobre Q. E, se não está claro, aqui você poderia. Aqui é 0, tá? Então, a variável x pode ser negativa ou positiva, pode ser 0 também. Então, Q é a taxa real de câmbio, X é a quantidade de reais a preços constantes. A gente está comparando de um ano para outro, então vamos supor que estamos ajustando esses reais, possivelmente vou comparar de um ano para outro, esses reais estão sendo ajustados, corrigidos pela inflação. Ao passo que SL e DL denotam, respectivamente, a oferta e demanda por moeda doméstica decorrente das transações de comércio exterior. Então, eu coloco uma oferta e uma demanda. Então, basicamente, quando eu coloquei a oferta aqui, desse jeito, vertical, e exatamente igual ao x-chapéu, que veio do gráfico anterior, da figura 1, eu estou implicitamente assumindo o seguinte: o que é ofertado nesse mercado é simplesmente o que veio do gráfico anterior, do mercado de divisas para fins de comércio, para fins de investimento. Tá? E isso depende só da taxa real de juros, que conforme a discussão anterior, que a gente teve com a figura, quando estávamos analisando a figura 1. Então, esse X, ele não é afetado por esse X-chapéu não é afetado por variações em Q. Então, a gente tem essa reta vertical. Ou seja, o Q pode subir e descer, a quantidade ofertada continua sendo X-chapéu, que é aquela, entre aspas, sobra, excesso, que veio da figura 1. Alguma pergunta até aqui? Não? E agora vem, então, o comportamento. Lembrando, temos duas curvas aqui. Essa e essa. A gente quer entender por que o formato, o jeito, né, das duas curvas, por que elas têm um é crescente, por que outra é horizontal vertical. Então, por que a curva SL é vertical, a gente já discutiu. Agora, por que a curva DL é decrescente? Vamos ver o que está dito aqui.
Aí eu menciono, sim, o livro trabalha com 1 sobre Q, ponto discutido no tópico anterior, porque o Mencken trabalha com o recíproco daquilo que a gente usa aqui no Brasil. Os americanos fazem isso. Aí eu chamo o seguinte, o DL, evidentemente o DEL, essa curva aqui, corresponde à demanda líquida por parte, ou seja, demanda por parte dos exportadores menos oferta por parte dos importadores, tá? Então, lembra, os exportadores estão demandando dólares, falei errado, desculpa, os exportadores estão demandando reais, que eles venderam o produto no exterior, estão com dólares na mão, querem se desfazer disso e converter isso em reais. Então, estão demandando reais, e os importadores, eles estão na situação contrária, né? Eles estão, basicamente, eles têm reais, querem transformar esses reais em dólares para fazerem compras no mercado internacional. Então, eu menciono no próximo boletim que a curva SL é vertical devido ao fato que o X-chapéu, que foi determinado no gráfico anterior, não depende da taxa real de câmbio, tínhamos falado. Agora vem a parte, por que a curva DL é decrescente? A curva DL é decrescente devido ao fato que uma elevação em Q causa uma elevação no saldo das exportações líquidas. Então, a gente está dizendo o seguinte, o que eu estou dizendo? Espero que isso esteja certo. Uma elevação no Q faz com que o EL aumente, a gente passa a exportar mais e importar menos. Ora, então, agora que eu olhei para isso aqui, ou seja, tem mais exportação, ou seja, tem mais... Vamos ter mais exportação, vamos ter mais reais sendo colocados nesse mercado aqui, que é analisado por esse gráfico. Agora, se a gente olhar para isso aqui, observa o seguinte, isso aqui a gente pode então dizer o seguinte, que uma elevação no 1 sobre Q, o que isso faz com um L? Vai puxar no caminho contrário, né? Se o Q aumenta, o L cresce, 1 sobre Q aumenta, o L cai, né? Porque se 1 sobre Q aumentou, o Q caiu. Então, ou seja, isso aqui então te dá a relação decrescente dessa variável que está no eixo vertical, 1 sobre Q, com essa curva aqui, com essa quantidade subjacente a essa curva. Ok? Alguma pergunta até aqui? Então, o que aconteceu? Com isso aqui, a gente determina agora, então, a gente tem essa curva, essa reta vertical, essa outra reta de demanda, a interseção das duas dá um ponto C-chapéu, que é um ponto de equilíbrio, e te dá o 1 sobre Q-chapéu de equilíbrio, obviamente, a taxa real de câmbio de equilíbrio é o Q-chapéu, né? Que é o seu recíproco do 1 sobre Q-chapéu. Tá? E aí, para fechar, eu falo consolidar os dois passos anteriores, que é basicamente você colocar um gráfico embaixo do outro. Isso aqui. Todo mundo está vendo? Eu prefiro, mais uma vez, abrir isso aqui com... Alguém se opõe que eu apague o quadro aqui? Então, vamos ver se eu tenho sucesso em apagar esse quadro. Sim, tive. Então, agora eu vou abrir aqui a figura 3. Não, mas não era aqui, que eu quero abrir no Paint, que aí eu consigo colar no outro. Paint. Abrir com Paint. Agora aqui. Selecionar tudo. Copiar. Editar. Colar. Ok. Então, isso é a figura 3 das notas de aula. E simplesmente o que a gente fez? A gente consolidou, juntou a figura 1 com a figura 2, para não haver dúvida. A figura 1 é isso aqui. A figura 2 é isso que eu marquei em vermelho. Basicamente, bota uma embaixo da outra. Desculpa, bota esse gráfico aqui, da figura 2, exatamente embaixo desse gráfico aqui. Tem que ser nessa posição, gente. Um embaixo do outro. Você não pode pegar esse gráfico que está aqui embaixo e colocá-lo aqui, não, tá? X, 1 sobre Q. Não, não pode. Por que não pode?
porque eu quero que esse X chapéu que está aparecendo aqui seja exatamente esse que está aqui, tá legal? Então, você precisa que estas duas retas estejam, esses dois eixos estejam perfeitamente alinhados. Todo mundo está conseguindo ver isso? Ok? Nas notas de aula está perfeito aqui. E aqui, como eu copiei e colei a nota também, está tudo direitinho. Então, a consolidação das duas, do passo 1, passo 2, passo 3, que é consolidar passo 1 e 2, essa consolidação envolve simplesmente pegar a figura 2, colocá-la embaixo da figura 1, mas numa posição específica, onde estes dois eixos aqui, verticais, ficam perfeitamente alinhados. Tem que ser exatamente assim, não pode colocar esse gráfico aqui. Por que não pode? A gente vai ver depois, não sei se você vai ver, que a gente facilita a análise, porque quando aqui for 10, você sabe que aqui embaixo é 10, quando aqui for 15, aqui é 15 também. Tem um motivo para colocar exatamente assim. Tá? No momento eu vim guardar um embaixo do outro, de forma que esses dois eixos estejam perfeitamente alinhados. Tá? Perguntas. Então, estamos quase acabando esse tópico e vai acabar na aula que vem. Então, o que a gente vai fazer na aula que vem? Vamos fazer exercícios. Quer dizer, aconteceu alguma coisa, essa curva essa se deslocou. O que acontece? Coisa desse tipo. Estão falando figura 4, figura 5, tá? Figura 6. Então, na aula que vem, a gente faz 3 exercícios com esse esquema gráfico. Perguntas? Não? Então, acho que eu vou interromper a gravação. São 8h09, né? Falta 1 minutinho. Stop recording. Agora ele bota